Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Eu resolvi fazer um programa hoje porque eu estou muito incomodada com o tanto de mulheres que me buscam no consultório, principalmente depois que eu lancei o livro Nutrição, Saúde e Fertilidade, e que chegam tomando doses enormes de ácido fólico, geralmente tomando 5 miligramas de ácido fólico. E os estudos têm mostrado que não se deveria mais estar com esse tipo de conduta. Então, eu chamei uma pessoa muito especial, que realmente, desde já quero agradecer a disponibilidade de estar conosco, para nos esclarecer. É quem realmente sabe e entende desse assunto. Novamente conosco, o professor Cícero Coimbra. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. Qual é a dificuldade hoje de se entender os profissionais da área, né, principalmente os ginecologistas, que já não é mais consenso isso de ofertar à mulher que deseja engravidar uma dose, primeiro, tão alta e de algo que não é reconhecido pelo nosso corpo, né? Porque ácido fólico, gente, ácido fólico não existe. Ácido fólico é a maneira como a indústria farmacêutica consegue fazer algo que eles esperam que se torne folato no nosso corpo. É isso, professor? Há décadas atrás, a indústria farmacêutica, atendendo a uma demanda no sentido de se evitar malformações congênitas, alterou a estrutura química da molécula do metilfolato para produzir o ácido fólico, que seria uma vitamina B9 artificial, mas que seria resistente ao calor. Foram feitos testes em ratos e se verificou que os ratos eram capazes de transformar o ácido fólico, uma substância artificial que não existe na natureza, transformar em metilfolato para poder usar como vitamina B9. E aí, a partir dessa transformação, conseguir manter em silêncio todos os genes que a criança herda do pai e da mãe e que estão alterados. Então, todos nós, foi demonstrado por estudos como o Projeto Genoma, foi demonstrado que todos nós temos genes alterados, né? Mas nós temos a capacidade, o nosso organismo tem a capacidade de identificar esses genes alterados e de silenciá-los. Mas para conseguir silenciá-los, o nosso organismo necessita da vitamina B9. E recentemente se descobriu que o nosso organismo só tem 2% da capacidade que o rato tem de transformar o ácido fólico em metilfolato. E isso agora criou até alguns autores estão chamando de síndrome do ácido fólico não metabolizado, em que o ácido fólico é absorvido, deveria ter sido transformado em metilfolato, que é a vitamina B9 natural, ainda na célula intestinal, mas ele não é transformado, ele é absorvido, ele compete com o metilfolato pela absorção, que está presente nos alimentos, pela absorção intestinal, e ele é distribuído a todos os nossos tecidos, inclusive passa pela placenta, é distribuído para os tecidos em multiplicação celular no bebê, e aí ele não vai permitir que a vitamina B9 natural haja no sentido de manter em silêncio os genes alterados. Então, pode acontecer exatamente o inverso, dependendo da dose que você dá de ácido fólico. Essas doses altas, que são usadas há muitas décadas, 5 miligramas, é sim uma dose muito alta de vitamina B9, ele não vai permitir que a vitamina B9 natural, que está presente nos alimentos, seja usada para manter em silêncio os nossos genes alterados. Então, o efeito vai ser o inverso, você vai produzir malformações, você vai facilitar a ocorrência de distúrbios psiquiátricos, posteriormente, inclusive autismo, né? Está sendo apontado o uso de altas doses de metilfolato está sendo apontado como sendo uma das grandes causas que estão levando
a essa explosão de autismo. Exato. Né? Mas é um hábito que vai ter que ser cedo ou tarde abandonado. E a mim cabe parabenizar você por essa iniciativa de trazer esse assunto a público, para que seja discutido, inclusive, na própria classe médica, as pessoas procurem se informar, porque nós precisamos com urgência, nós precisamos mudar esse hábito. Essa parte nutricional, ela cabe a nós. Então, quando a gente vê algo nesse estado, né, uma mulher querendo se tornar uma gestante e tomando essa dose excessiva de ácido fólico e sabendo todas essas repercussões, dá um mal-estar e a gente precisa estar convencendo, às vezes, as pacientes de que não é bem assim. E ela fala, mas o que eu vou falar para o meu médico quando eu disser que eu parei de tomar o ácido fólico? Eu falei, não é que você vai parar de tomar o ácido fólico, eu vou te dar metilfolato, entendeu? E ele vai perfeitamente suprir as necessidades durante a gestação do que você precisa, porque realmente nesse período a gente faz essa suplementação. Agora, o que essa mulher, por exemplo, que está nos assistindo, já sabendo dessa informação, o que ela deve fazer? Então, existe já uma progressiva conscientização dos obstetras. Os obstetras mais bem informados já não prescrevem ácido fólico. Já existem preparações comerciais de metilfolato, que é a vitamina B9 natural, disponíveis na farmácia comum. Já tem? Simples assim, vai lá na farmácia e compra o metilfolato. O metilfolato tem nomes comerciais atualmente de metilfolato. E, como eu lhe disse, é uma questão de trazer a público para que as pessoas se informem. É claro que vai haver muita resistência em relação a essa questão, porque veja você, a Organização Mundial da Saúde, a própria Anvisa, né, criaram, no caso da Organização Mundial da Saúde, aconselharam os países a colocarem ácido fólico na farinha, né? Na farinha de trigo, mais recentemente na farinha de milho. Né? Então, toda a população está recebendo uma quantidade muito grande de uma substância não natural que compete com a vitamina B9 natural e que a vitamina B9 natural perde, então, o seu efeito no sentido de bloquear a expressão de genes alterados. Né? E isso tem o potencial de facilitar o surgimento de muitas doenças diferentes. Né? Porque, como eu lhe disse, todos nós temos genes alterados, genes que não são o padrão que deveriam ser, mas a natureza do nosso organismo sabiamente trouxe sempre 2 cópias de cada gene. Então, você pode ter uma cópia alterada e uma cópia normal. A cópia alterada precisa se manter em silêncio, não consegue se manter em silêncio sem o metilfolato, que é a vitamina B9 natural. Então, esse conhecimento precisa ser trazido à tona e a sua iniciativa é fantástica nesse sentido, porque vai fazer com que essa discussão seja levada mais amplamente aos consultórios. Porque esse é o objetivo do Mais Saúde. E aos congressos, né? Por favor. O objetivo do programa Mais Saúde é justamente levar para a população, essa população que tem tão pouco acesso, muitas vezes, a uma informação de qualidade ou que vai raramente ao médico, porque hoje nós sabemos que temos um serviço de saúde complicado, se a gente falar em massa da nossa população, mas a partir do momento que a gente coloca essas informações, professor, é muito interessante. Nós vamos falar também um pouquinho de vitamina D, que a gente não pode passar sem falar um pouco de vitamina D no próximo bloco, mas eu lembro bem de ter feito um programa alertando as necessidades da verificação do status de vitamina D e veio uma paciente de Minas, uma dentista, e falou assim, sabe que depois que eu vi seu programa, eu percebi que eu nunca tinha visto qual é o meu status de vitamina D. E eu já estava há 3 anos com um tratamento psiquiátrico por uma depressão e sem resultado. Aí ela foi no médico, no clínico, pediu, aí sabe o que ele falou para ela? Tá na moda, né, pedir vitamina D. Ela falou assim, olha, pode estar para o senhor, mas eu quero saber quanto está a minha. Estava 19. Ela mesma se suplementou
e ela se curou da depressão. Então, gente, programas assim e com a disponibilidade de profissionais como o senhor é que faz essa grande diferença. Então, gente, nós vamos para um breve intervalo que vocês vão ver não tem comercial, porque a Canção Nova vive do quê? Da sua generosa doação espontânea. Então, nós voltamos já já e aproveitando, mandando um beijo para os nossos irmãos portugueses que nos acompanham. E retornamos já já com o professor Cícero Coimbra aqui nos dando essa aula sobre metilfolato e vamos falar um pouquinho de epigenética também no próximo bloco, me aguarde. Programa Mais Saúde de hoje desvendando os prejuízos do ácido fólico como um suplemento. Surpresa? Pois é, por isso que eu trouxe o professor Cícero Coimbra hoje aqui, que está nos explicando que já não é mais consenso, não é, professor? Essa coisa de, quero engravidar 5 miligramas de ácido fólico. O ácido fólico não existe, é uma molécula estranha ao nosso corpo. E o professor vai contar não só os prejuízos no sentido da competição com o próprio, né, folato, que é a vitamina B9 que o nosso corpo precisa, para fazer umas coisas muito interessantes e fundamentais, não é? Agora a gente vai entrar também um pouquinho numa coisa que vocês já ouviram falar várias vezes aqui no Mais Saúde sobre epigenética. Com a palavra, professor. Muito obrigado. Então, acho que no início da década passada, né, houve um grande esforço internacional com o objetivo de desvendar o genoma humano, ou seja, de saber quais seriam os genes que seriam os genes padrão para a espécie humana. E houveram muitas surpresas. O objetivo, claro, era identificar, se buscar identificar genes que estavam alterados em pessoas portadoras de determinadas doenças. Então, se você tivesse uma doença X, um grupo de pessoas com uma doença X, e você verificasse que em todas elas, ou em quase todas elas, um grupo de genes estavam alterados, você teria encontrado a causa desta doença. E esse foi o objetivo. Havia a ideia de que haveria um gene e uma doença. Sempre a relação de um gene e uma doença. E os resultados foram surpreendentes. Sim, se identificaram genes que eram capazes de determinar ou facilitar a ocorrência de doenças, sim, sem dúvida alguma, mas aí vieram surpresas, não é? Se identificou que haviam várias pessoas na população geral que eram portadoras daquele gene, mas não tinham a doença. Se identificou inclusive gêmeos univiterinos que tinham uma genética idêntica, os dois eram portadores do gene causador ou facilitador da doença, e apenas um deles tinha a doença, o outro passava a vida inteira livre dessa doença. Então, nesse momento, ganhou força uma ciência que estava até então engatinhando, a gente poderia dizer assim, que é a epigenética. E o que diz a epigenética? Qual é a questão fundamental que fez nascer essa nova ciência? É justamente a descoberta de que nós temos genes alterados, e esses genes alterados precisam ser mantidos em silêncio para que apenas a sua cópia normal se manifeste. Então, por exemplo, só para a gente tornar isso mais claro para os nossos telespectadores. Então, você pode ter um bisavô, por exemplo, que teve uma doença genética hereditária, pode ser uma doença neurodegenerativa. Seu avô não teve, seu pai não teve e você não teve, né? E num determinado momento da sua vida você pode passar por um grande estresse emocional, um estresse prolongado, e esse estresse eleva o cortisol, que é um dos hormônios do estresse, e esse cortisol perturba esses mecanismos de silenciamento genético, ou seja, que mantinha em silêncio aquela cópia alterada daquele gene provocador ou facilitador dessa doença. E o resultado é que, por exemplo, passados alguns meses ou anos sob alto nível de tensão emocional,
você começa a manifestar aquela doença, né, que o seu bisavô teve, mas seu avô não teve, seu pai não teve, e até então você não tinha tido. Exato. Né? Esse estresse emocional, o alto nível de cortisol, retira dos genes alterados uma molécula chamada de grupamento metila, que para ser formada necessita do nosso metilfolato, que é a vitamina B9 natural. E o aporte desse metilfolato para as nossas células é prejudicado pela agora reconhecida concorrência do ácido fólico, né? Que, como você bem disse, não existe na natureza, não é uma substância natural, é uma substância artificial produzida pela indústria farmacêutica várias décadas atrás com o objetivo de oferecer ao público uma vitamina B9 que fosse resistente ao cozimento. Então, hoje a gente sabe que nós precisamos, sim, as gestantes principalmente, precisam, sim, manter na sua dieta folhas verdes cruas, que são os alimentos que contêm metilfolato. A classe médica precisa discutir esse assunto, levar esse assunto aos congressos, né? Porque existem publicações dizendo que se você usar doses muito pequenas de ácido fólico, você pode até ter algum benefício, mas seriam doses insuficientes para você ter todo o benefício que o metilfolato poderia proporcionar. E se você usar doses altas, que são as doses que são usadas hoje em dia, você só provoca prejuízo porque você prejudica esse sistema que mantém em silêncio os nossos genes alterados. É claro que nós vamos, nesse processo de conscientização, nós vamos enfrentar muita resistência, porque como o ácido fólico, ele por força de lei, por força de regra imposta pela Anvisa, a farinha de trigo é enriquecida com ácido fólico, a farinha mais recentemente a própria farinha de milho é enriquecida com ácido fólico. Isso significa que a indústria que produz ácido fólico está vendendo toneladas de ácido fólico e nós estamos sendo obrigados a ingerir toda vez que nós ingerimos produtos derivados de farinha de trigo ou de farinha de milho. Então é importante, inclusive, que os governantes, as pessoas que têm o poder de mando em instituições como a Anvisa, venham a trazer para suas discussões internas essa questão, porque nós precisamos favorecer ao máximo a saúde da população e não há como você favorecer ao máximo se nós estamos na prática impedindo essa população de aproveitar a vitamina B9 natural que está presente nos alimentos. E a vitamina D nisso tudo? Onde é que ela entra? Porque vitamina D, gente, entra em tudo, viu? Se estima que a vitamina D, que não é vitamina... Um hormônio. É um hormônio, alguns acreditam que seja muito mais do que um hormônio, porque o espectro de funções é muito amplo e normalmente os hormônios têm uma função muito restrita, né? E praticamente todas as nossas células, se não todas as nossas células, necessitam da vitamina D para terem a sua função preservada, a sua função normal preservada. Mas, inclusive, existe uma interação muito forte entre a assim chamada vitamina D e a vitamina B9. Cuja forma natural, que deveria ser aquela que nós recebemos através dos alimentos, é o metilfolato. Esses genes alterados, eles precisam, como se diz tecnicamente, serem metilados, né? Ou seja, agrupamentos metila, que seriam como se fosse assim, uma espécie de bandeirinha que o nosso organismo coloca nos genes que estão alterados para avisar que esse gene não pode ser expresso, ele não pode se expressar, ele não pode ser transcrito, como se diz tecnicamente. E a vitamina B9 é um grande estimulante a vitamina D é um grande estimulante desse processo de metilação, ou seja, de silenciamento desses genes alterados. As enzimas que executam esse trabalho,
elas são expressas sob o estímulo da vitamina D. Perfeito. Como nós estamos numa situação em que 9 entre cada 10 pessoas no planeta são deficientes em vitamina D, isso, a questão de você trazer a deficiência de vitamina B9 junto com a deficiência da assim chamada vitamina D, cria um ambiente propício para que doenças como essa, como o autismo, venham a se manifestar. Eu queria aproveitar a oportunidade que você está me dando, né, para passar a informação de que existem evidências agora muito fortes, quase irrefutáveis, eu diria, de que o autismo é uma doença autoimunitária, né, em que o sistema que transporta essa vitamina B9, metilfolato, do sangue para o cérebro é atacado pelo sistema imunológico. Olha. E então o cérebro, o tecido nervoso se vê seletivamente privado da vitamina B9 natural, que já está num organismo que já está de uma forma difusa, geral, privada. Privada? Né? Olha, gente, é uma pena a gente ter que terminar o programa é curtinho, né? Nessas horas a gente vê o quanto ele é curto. Mas, professor, agradecer demais, pedir, por favor, toda vez que o senhor puder, venha para nós falarmos, porque prevenção é informação. Então, nós queremos um Brasil melhor, um mundo melhor, né, para a nossa família, para todos, e começa a partir do momento que você tem esse tipo de informação. Por isso que o Mais Saúde, eu digo que é um programa de utilidade pública. Quero agradecer demais a sua audiência, divulgue esse programa, tá? Você vai estar divulgando saúde. E vamos encerrar, claro, que com as belas palavras do Padre Eliano. Obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. E até o próximo Mais Saúde. Minha saudação a você que nos acompanha no programa Mais Saúde. Estamos no quadro Saúde da Alma. E a gratidão, sem dúvida, ela move o nosso coração para que nós possamos ter uma alma saudável. O coração que agradece, ele realmente é um coração que faz essa experiência do amor de Deus. Por isso eu quero citar aqui o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 47. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Magnífica! Como é importante, meu irmão, minha irmã, se nós queremos ter uma caminhada também saudável no nosso coração, na nossa vida, nós aprendermos a reconhecer as maravilhas de Deus na nossa vida. Eu não sei como que você tem vivido, se tem realmente faltado na sua vida esse reconhecimento. É muito fácil, irmãos e irmãs, nós reconhecemos o que falta. É tão fácil reclamar, é tão fácil reconhecer o que não está bem, mas será que nós reconhecemos essa presença e essa manifestação de Deus na nossa vida para que nós tenhamos um coração agradecido? Então eu te dou esse conselho nesse dia. Agradeça mais. Tenha como combustível da sua vida a gratidão. Louve a Deus, porque é isso que Maria faz. Maria não faz isso simplesmente porque está voltando o seu olhar como se tudo fosse fácil. Não, começa todo um processo para que ela possa testemunhar e corresponder ao chamado de Deus. Não vai ser fácil, mas Maria nunca vai distanciar o seu coração da gratidão. Aquele que faz maravilhas também sustenta a minha vida com as suas maravilhas e nos encaminha. Que assim seja também na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.